paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui Paulo está falando também um pouco do Apocalipse, o tribunal de Cristo. Diante de Jesus, todos nós prestaremos nossas contas do bem e do mal que fizermos. E ele fala que nós andamos pela fé. Qual é a fé? De morarmos no reino celestial de Deus. Não, estamos aqui, mas eu vou sair daqui, eu vou para o reino celestial, fazer morada com o meu Pai celestial, eternamente com o meu Pai espiritual. É esse o nosso objetivo, andarmos bem aqui para termos conforto permanente, eternamente com Deus no reino celestial. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Paulo está dizendo para termos temor, ele tem temor do Senhor, não medo. Medo foi o que Adão e Eva tiveram quando perceberam que estavam nus,
viram a aproximação de Deus e se esconderam de vergonha, de medo. O nosso temor é, Deus fala, não faça, opa, não vou fazer porque Deus falou para não fazer. Porque se eu fizer, se eu desobedecer a ordem de Deus, eu terei uma correção. Deus me corrigirá. Para eu não ser corrigido, então eu faço o que é o certo. Isso é temor, porque você sabe que Deus é justo. E ele fala da reconciliação. Olha, nós nascemos, somos puros, imaculados, mas as más influências deste mundo faz com que nós nos desviemos, andemos em caminhos diferentes daqueles que Deus determinou para nós. Quando nós reconhecemos que o caminho certo é o que vai na direção de Deus, então há o quê? Uma reconciliação. É isso que Paulo está falando, da nossa reconciliação com Deus. Uns nascem no caminho, vai reto diante de Deus. Outros nascem em caminhos tortuosos, vai até num certo ponto encontrar o caminho correto, mas tem aqueles que quanto mais longe do caminho verdadeiro, para eles é o certo, para eles é o correto. E nós vivemos dias assim. Não, o caminho que eu trilho é o correto. Não, mas Deus falou que o caminho é esse. Quem é Deus? Por acaso Deus existe? Deus não existe? Deus não está nem aí comigo? Um monte de coisa. Procuram é, desculpas para suas más ações, como Adão e Eva fizeram. Olha, a mulher, olha, a serpente, um jogando a culpa no outro. Nada disso. Nós temos a nossa culpa, nós sabemos da verdade. E, como Paulo disse agora há pouco, no tribunal de Cristo, prestaremos contas do bem e do mal que o nosso corpo fez. Capítulo 6. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis, para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo se alegra das coisas erradas que acontecem com ele: calúnia, difamação, perseguição, gozação. Aqueles que andam com Deus, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, neste mundo passará por isso. Olha, Jesus disse: o discípulo não é maior do que o seu mestre. Então, se o mestre foi caluniado, difamado, foi motivo de riso, foi motivo de gozação, foi traído, já foi traído lá no paraíso, involuntariamente foi traído no paraíso, é traído hoje. Então, qual a diferença de Jesus para nós? Nesse caso, nenhuma.
A nossa diferença agora é que estamos andando em Cristo, estamos com Cristo, Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, tudo que ele passou, vamos passar também, porque nós estamos num mundo que não é do agrado de Deus, ou seja, no mundo que não se agrada de Deus. Por isso, aqueles que estão do lado de Deus, que estão fazendo a vontade de Deus, estão sendo massacrados, estão sendo humilhados, estão sendo abandonados. Aceitamos Jesus como Salvador. Perdemos os nossos familiares, perdemos os nossos amigos, mas ganhamos o quê? Outros irmãos, irmãos crentes, irmãos fervorosos, irmãos que reconhecem que Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. E Paulo também fala: não tem comunhão, porque estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Então, a luz na qual nós estamos, ela não combina com as trevas, de modo algum. Você pode ver que o sol clareia metade da terra, a outra parte é escuridão, e as duas não se juntam. Onde a luz bate, as trevas somem, desaparecem. O que infelizmente acontece é que onde a luz entra, parece que as trevas dominam. E realmente dominam, porque a luz não tem força contra as trevas. Se Deus não estiver em nós, se nós não estivermos em Deus, a nossa luz diante das trevas é apagada. Capítulo 7. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para, juntos, morrermos e vivermos. Muito grande é a nossa franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita! Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque, se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu estranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Paulo escreveu alguma coisa para o povo que deixou eles entristecidos, mas essa tristeza pode ser até em relação à Santa Ceia, algumas coisas assim. Ficaram tristes, mas essa tristeza gerou o quê? O arrependimento. Gerou o quê? Vamos andar agora conforme Paulo está dizendo que devemos fazer.
fizemos tudo errado. Paulo nos corrigiu e agora vamos andar o quê? Em linha reta, fazer o que é correto. É assim que devemos fazer as nossas ações, praticar os nossos atos. Então Paulo ficou contente com isso. Ele fala: Tito chegou e Tito tem um amor extraordinário por vocês, assim como eu também tenho um amor. As pessoas fazem coisas erradas, as pessoas nos caluniam, nos difamam, fazem um monte de coisa que outra pessoa chegava lá e cortava a cabeça fora. Mas nós o quê? Pelo nosso amor, porque sabemos que Deus tem amor por aquela pessoa, então nós também amamos. Mas ela faz tudo errado, ela não te obedece, ela te afronta, mas amamos aquela pessoa. Tentamos corrigir, não aceita a correção. Então nos afastamos, Deus mesmo afasta. Mas o nosso amor continua, porque sabemos que é uma vida preciosa para Deus. Falo isso em relação aos irmãos da igreja e falo isso em relação a outras pessoas também. Pessoas que nos odeiam, sabemos que, olha, aquela pessoa nos odeia, aquela pessoa não é nossa amiga, aquela pessoa não quer a nossa felicidade. Mas não é. Isso é entre eles e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Não me prejudique em nada. A pessoa gostando ou não de mim, não me prejudique em nada. Agora, eu não gostar da pessoa, sim, o prejudicado sou eu. Então, tudo no tempo de Deus, tudo conforme Deus. Olha, não receba afrontas. Se vier, tá bom, eu vou deixar isso para Deus resolver. E vira as costas. Ah, isso é atitude de covarde, não é não. Isso é atitude de sábio. Covarde é aquele que toma as atitudes pelas próprias mãos. E aí vê que fez tudo errado, aí fica lá, eu fiz errado, fica com cara de tacho. É a mesma coisa uma pessoa quando comete um ato ilícito. Ah, eu estou abafando, eu sou o cara. Depois, quando é preso, está numa amargura, aí fica com medo, né? Aí se estremece todo. Por que não pensou? Então, não reaja, não tenha certas atitudes. Deixa que Deus resolve, porque Ele sabe. Se Deus tirar a vida, que Ele pode fazer isso, Ele também pode conceder a vida. Por isso que Ele fala, não mate, porque você não pode devolver a vida. Deixa que eu resolvo. E deixa tudo na mão de Deus. E você vai ver como as coisas vão de vento em popa para você. Deus abençoe.